Seguranças para fazer escolhas pode te ajudar no seu caminho, mas será que essa segurança ela é necessária ou determinante para te levar aonde você realmente quer chegar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Del Águila e antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer a participação do nosso presidente, Dr. Jacques Veloso de Mello. Obrigado, mais uma vez estamos aqui, mais um podcast, mais um episódio, é sempre um prazer. Nascida em Santa Catarina e formada no Paraná, especialista em direito militar, direito de família e violência doméstica, mãe da Bruna e da Débora, que pasmem, uma já passou da casa dos 20 e a outra já chega na casa dos 30. Kátia Mendonça hoje veio contar um pouquinho pra gente da sua história. Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Boa tarde, obrigada, Tatiana, obrigada, Jax. É uma honra estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. Espero poder ajudar um pouquinho nessa trajetória dos jovens advogados que se sentem tão inseguros na nossa carreira. Realmente é um desafio, né? Nosso desafio aqui é justamente esse: mostrar para o advogado que a dificuldade faz parte, mas que é possível a gente passar cada dia essas dificuldades até chegar onde a gente quer chegar. Concordo com você. A gente tem que entender que nenhuma profissão é fácil. E a advocacia, ela tem um peso muito maior, porque quando você pensa num advogado, você pensa em grandes escritórios, aquelas bibliotecas gigantes, aquela coleção de livros, e não é assim, a gente não começa assim. A grande maioria não começa assim. Sim, temos muitos nomes que vêm de família, mas a grande maioria não, a grande maioria deseja isso, quer fazer direito e quer realmente atuar como é como aconteceu comigo, realmente, assim, eu sou muito feliz, sempre quis fazer direito. No meu caso, por exemplo, eu comecei a faculdade de Direito aos 32 anos, era casada, já tinha 2 filhas. Então, assim, não é fácil, não foi fácil. Mas eu acredito que quando você almeja um desejo, você tem o desejo de ser advogado, você vai passar perrengue, mas você vai chegar lá. E hoje eu sou muito feliz e a advocacia é da onde eu tiro o meu sustento e das minhas filhas. Kátia, o que que fez você vir para Brasília, né? Você nasceu em Santa Catarina, se formou no Paraná, e o que que foi que te trouxe para cá? Quando eu me formei, eu entrei na faculdade em 2010 e eu me formei no final de 2014. Em 2014, o pai das minhas filhas ele foi convidado para trabalhar em Brasília. E na ocasião, como eu estava terminando a faculdade e a gente viu grandes oportunidades de Brasília, tanto para nossas filhas também, como a minha filha mais nova, na época, iria estudar no colégio militar, a mais velha estava entrando na faculdade. Então, a mudança ia ser uma mudança boa para todo mundo. E Cascavel, no Paraná, ela tem 200 mil habitantes. A gente estava vindo para Brasília, né? Então, assim, a Uhum. mudança foi radical. E em razão disso que eu vim para Brasília, a mudança dele. E aí eu iniciei minha advocacia aqui em Brasília, sem conhecer ninguém. Porque lá no sul, em Cascavel, assim, quando terminou a faculdade, a gente já tinha um grupo de amigos, a gente já ia trabalhar no mesmo escritório. E aí, quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Era eu, meu marido e minhas 2 filhas. E o que que foi que te levou para essa área? Porque são áreas bem distintas, né? Direito militar, direito de família, violência doméstica ainda tem um pouco, né, de direito de família. Mas o que que fez você conjugar essas três áreas tão distintas? No estágio, eu fiz direito militar, né? E também direito do trabalho e processual do trabalho. Mas quando eu cheguei aqui, eu foquei mais na área criminal. No primeiro momento, eu fui conhecer a ordem, que eu tenho a honra de falar aqui, já que foi a primeira palestra que eu assisti, foi ele e o doutor Juliano, nosso querido eterno Juliano, uma palestra sobre como construir o contrato de honorários. Porque a gente não sabe, a gente sai da faculdade muito cru. E foi interessante que a partir dali a minha história começou em Brasília. Então, a partir daquela palestra, eu conheci jovens advogados ali. Eu já não tão jovem, porque eu já estava com 38 anos, mas conheci jovens advogados. E a partir dali, a criminal foi indo. Eu comecei a escrever artigo, eu comecei a fazer pós, eu comecei a fazer curso de prática. E ao longo do tempo, a advocacia militar, ela apareceu na minha vida, realmente ela caiu, assim, no meu colo. Foi uma indicação, talvez pelo o pai das minhas filhas, ele ser militar, apareceu. E aí começou, e hoje 70% do meu escritório é direito militar. E o direito de família, o criminal, ele acaba vindo junto, porque é uma PA, é um divórcio, e aí era já uma violência doméstica, então acaba que, assim, a atuação se tornou direito militar e essas duas abas que vem acompanhando É bastante. porque a corporação militar é muito familiar, né? É. Então você acabou direcionando para a carteira de clientes que você já tinha. Não, na realidade não. Quando eu tive um cliente militar aqui, eu fiquei o tempo todo nessa área mesmo, penal, militar e administrativo. Mas esses clientes voltam.
E aí eu fico feliz, que significa que eu fiz um bom trabalho na área Claro. castrense, e quando acontece algum problema, eles voltam a me procurar. Seja divórcio, seja uma violência doméstica, seja uma PA que tem que pagar, e aí a gente sabe que dentro da esfera militar isso é muito comum. Que E acaba que é responsabilidade, quem indica também, né? que responsabilidade, hein, Jacques? Você sabia Pois desse fato? é, não, fiquei sabendo agora aqui, né, nessa conversa nossa, e fico muito feliz, né, porque, assim, uma das coisas que a gente gosta de participar da hora é essas possibilidades de estar, né, contribuindo de alguma forma, né, para com as pessoas. É, e eu vejo o quanto a ordem me ajudou quando eu cheguei aqui. Porque realmente eu não conhecia ninguém. E aí você participar da ordem, você participar de comissão da ordem. Eu fui participar da comissão de direito militar. E aí você começa a fazer amigos, e aí você começa a receber indicação. E isso é importante, né, quando você é jovem advogado, né? E a gente está falando jovem de idade. Mas quando você começa na carreira, como a carreira ela é ampla, mas você também não pode fazer tudo, porque você não sabe tudo, você tem que direcionar, e é muito importante que o jovem direcione. A gente sabe que o jovem ele sai da faculdade, hoje ele quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas ele tem que direcionar, ele tem que estudar, ele tem que fazer curso. E a gente tem a ESA para isso e tantos outros cursos que a gente pode estar fazendo, que são cursos mais baratos, mais de práticas. E aí eu vejo que isso, a ordem ajuda muito a gente. E aí vem as indicações. Inclusive você me indicou uma moça uma vez que o marido dela era do conselho da... Deixa eu lembrar agora. Como é que era o nome dela? Vai ter que cortar essa parte. Sem Mas, nomes, por favor. não, eu ia falar o nome, aí eu me enrolei. Mas você me indicou uma menina que tinha dado problema no concurso público dela. Foi bem, bem interessante. Ela Ah, falou. que legal. Foi. Bom saber. Você sabe que eu sempre digo que quem mais indica o advogado é o outro advogado, né? Com certeza. O ponto principal de contratação é a indicação, e quem indica são os parceiros, os pares e... Quando foi início de 2016, que aí eu cheguei início de 2015, fui conhecer a ordem, conhecendo as pessoas, fui interagindo com elas, e aí eu conheci minhas ex-sócias, minhas duas ex-sócias na ordem. E assim, uma era criminalista, a outra civilista e tal, e aí o que a gente vai fazer? Vamos se ajudar, né? E a gente começou a sociedade dessa forma, se ajudando mesmo, para poder crescer todo mundo junto, porque sozinho você não consegue, você precisa de parceiros. Isso é muito importante que os advogados jovens entendam isso. Que o início a gente precisa de parceria. Isso ficou também, né? Muito nítido, né, na pesquisa. É, porque, na verdade, assim, se A você palavra não de ordem é tiver... relacionamento. Exatamente, se você não construir um relacionamento para criar oportunidades comuns, tudo é mais difícil, né? Tudo é mais complicado. Assim, tem muita gente que não gosta de sociedade, eu até entendo isso. Mas a parceria não necessariamente precisa ser uma Não. sociedade formal, né? Você pode ter parceiros de negócio mesmo, né? De construção de caminhos, né? E aí eu vou contar uma história aqui que parece que eu tô puxando a sardinha para vocês, mas não é. E talvez o Jax nem lembre disso. Mas em 2016, no início, quando eu era minha sócia, a Ludmila Vieira, ela apareceu um cliente tributarista pra gente. Era uma situação muito simples, mas eu não sabia nada e ela muito menos. E aí ela falou: tem um amigo, o Jax. E a gente ligou, ela ligou pra você na época, e a gente veio aqui no escritório. E aí você falou que era simples e tal, e explicou pra gente o que a gente tinha que fazer. E pra mim aquele momento foi muito importante, porque, tipo assim, o Jax atendeu a gente, né? E isso foi muito bacana. Porque assim, acabar de chegar aqui, não conhecia ninguém. E foi muito verdadeiro mesmo. Ele abriu, leu as coisas ali, não era nada complexo, mas eu sou muito sistemática com as coisas. Ou eu sei ou eu não sei. Se eu não sei, eu vou procurar alguém. Então a Sim, gente procurou você e você ajudou. E eu acabei levando isso, assim, para toda a minha carreira aqui em Brasília, que é assim, se um cliente me procura e eu não sei, eu vou procurar um colega e a gente vai fazer parceria. sim, Se eu quiser aprender a matéria, eu ganho um pouquinho mais com ele e vou aprender. Se eu não quero atuar na matéria, eu vou simplesmente passar ao cliente e ele me passa um percentual e tá tudo certo. E todo mundo ganha. Você sabe que a primeira pesquisa da Advocacia em Destaque, ela foi no sentido das áreas. A gente fez uma pesquisa no mercado jurídico, né? E identificamos várias áreas de atuação muito pequenas em Brasília. E o Jacques, na hora da apresentação, falou: olha, eu lembro do direito imobiliário, imobiliário, né? né? Que tem tantos por cento, e Brasília, né? Tanto de terra, invasão, enfim. Ele fez a palestra, tá? Ao final da palestra, um advogado chegou para mim e falou assim: vocês leram essa pesquisa antes de apresentar? Claro, né? A gente fez a pesquisa, né? O Jacques preparou a apresentação. Mas por que vocês estão contando isso? Porque primeiro a gente é tributário, né? Segundo que tem mercado para todo mundo. Tem. Né? Então, você falou uma coisa muito importante, porque além do advogado indicar o outro advogado, quando ele sente essa segurança, né? Vê esse reflexo,
ele também pode te ensinar muita coisa, né? Então não adianta a gente querer tudo, né? Não, O Jacques sempre tem uma visão que a gente fala aqui no escritório, que é melhor dividir o filé do que roer o osso sozinho. E exatamente. foi assim que a gente construiu, né, a nossa vida, com essa visão de dividir o filé. Com certeza. Não, eu sempre pensei nisso e continuo pensando. Inclusive, já tive vontade de montar o meu escritório com aquela placa linda, maravilhosa, Kátia Mendonça dos Santos, Direito Militar. Mas ainda tô na luta e não tá fácil. Se a gente for ver, já tô com 10 anos de advocacia. Percebo que tenho muito ainda a caminhar. Mas graças a Deus, hoje eu vivo da minha advocacia, né? Da minha. Eu me sustento. Sustento as minhas filhas, uma praticamente casada, como você falou já, tem quase 30 anos, tem 27 anos, mas a mais nova faz faculdade, faz veterinária, não quis fazer direito, infelizmente, fiquei muito triste, mas paga a faculdade, mora comigo e me sustenta, assim, da advocacia. Isso é importante. E é importante também falar para o jovem que não é da noite para o dia. Você tem que construir isso e vão acontecer perrengues nessa caminhada que elas vão te fazer melhorar, que elas vão te fazer crescer. E eu falo, cada perrengue eu aprendo uma coisa nova. Cada problema de um cliente eu aprendo uma coisa nova. E eu nunca sei tudo. Nunca, nunca, nunca. Mesmo atuando já, a gente pode colocar 10 anos na área militar, eu tenho muito que aprender. Até porque a legislação está em constante movimento. E eu falo, jurisprudência, ela é de ontem. A de hoje eu posso mudar. Mas desde que eu estude e que eu esteja preparado para isso. Com certeza. E, Kátia, conta pra gente um pouquinho desses perrengues. Aqui em Brasília, assim, época de estágio é muito tranquilo, é aquela correria. E uma vez foi muito bacana que eu acho que o estágio é muito importante para advogado. É isso que eu quero trazer primeiro. Que no estágio você realmente vê como funciona, porque tem muita gente que termina a faculdade e não tem opção disso, né? Então, assim, por exemplo, loucuras de estágio. Sair com o advogado, ir lá soltar o preso, pegar o preso, colocar dentro do carro e levar para casa da mãe. Né? E aí, quando você chega, vem aquela mãezinha lá que não tem culpa de nada do que o filho fez, chorando, te abraçando, te agradecendo. Então, isso é uma coisa que é muito boa na advocacia criminal. Você sente que você está lidando com as pessoas, assim, aquela emoção, assim, eu acho que a advocacia criminal traz um pouco disso. Agora, aqui em Brasília, foi interessante que eu escrevi um artigo que falava sobre pornografia da vingança. Né, nos casos em que grande maioria são homens, não só homens, mas a sua grande maioria, eles têm uma relação e depois eles divulgam as fotos íntimas que tiraram com a sua parceira. E aquilo estava me chamando muita atenção e eu fiz um artigo. E aí, do nada, um cliente liga. E aí eu falo, tá, e agora? Pra onde que eu vou? Porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho escritório, eu sabia muito pouco de Brasília, não sabia que tinha o Fórum o Milton, tinha o Léo Fagundes, tinha o do trabalho, mas onde é que ficava, né? E aí corri ligar para a Ludmilla, foi aí que a nossa sociedade começou, corri ligar para ela, falei, o que que a gente faz? Aí ela falou, vamos dar uma OAB. Falei, mas eu não vou falar, vergonha, isso é errado, mas eu falei, tô com vergonha de atender o cliente na OAB, de falar que eu não tenho um escritório. Aí ela falou, não, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar, essa foi a ideia dela, vamos falar que a gente está numa reunião na OAB, na comissão, e a gente aproveita e atende ele lá. Eu falei, ótimo. A gente atendeu, fechou, e foi muito interessante. Porque no final da história nem teve inquérito, a gente conseguiu trancar e conseguiu resolver todo o problema dele. Então, assim, é um dos perrengues que a gente tem no início de carreira, né? E foi um aprendizado também, né? Porque você deixou ela soube lidar, né, com a situação de uma forma bem interessante, né? Foi. Que não precisou mentir Não. e conseguiu sair muito bem, né? E aí foi interessante, porque assim, ele chegou, ficou todo feliz, depois a gente fechou e depois acabou encontrando com ele depois no almoço, num café, né? A gente tá por aqui. Então, assim, você dá aquele jeitinho, porque realmente, como eu falei no início aqui, as pessoas, quando ela vê o advogado, ela vê aquele escritório pomposo, e não é essa a advocacia de verdade. Como vice-presidente da subseção do Paranoá, eu vejo a diferença da gente estar aqui no escritório do Jacques, que conquistou tudo isso, não é um problema, um dos méritos dele, mas como é diferente de uma advocacia de subseção. A importância, os escritórios são diferentes, os clientes são diferentes, o valor de honorários não dá para você cobrar o que está na tabela. É muito lindo falar que na tabela você tem que cobrar 3 mil URVs, 30 URVs, lá você não pode. Lá você tem que cobrar menos. Então, assim, a gente tem que entender a advocacia cada região e defender esses advogados e que eles entendam que eles podem chegar onde o Jacques está, eles podem chegar onde a Kátia está, mas os perrengues vão acontecer e o caminho é longo, mas o caminho você chega, você consegue chegar lá, com certeza. Você estava contando pra gente, né, que você tem 10 anos de formada, né? E se você parar para pensar, você está muito bem, né? Você já tem a sua estabilidade, né,
financeira, profissional, com 10 anos. O Jacques, ele fez uma história inversa sua, né? Ele entrou na faculdade com 16 anos, aos 21 ele já era formado, e tudo isso aqui foi construído ao longo de muitos anos, né? Porque, assim como você, ele também não era herdeiro, não tinha pedigree, né? Que é o que a gente fala, né? Quando não tinha Uhum. ninguém, né, na família para dar um empurrãozinho. E aí, Jacques, como é que foi isso aí? Conta pra gente. Pois é, eu queria até aproveitar um gancho do que você falou, cara, que você falou que foi procurado por um cliente por causa de um artigo, né? E eu sempre falo isso, que é a necessidade que todo advogado tem que ter na cabeça de se expor, né? De tá escrevendo, de estar participando de eventos. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha uma tese, eu estagiei muitos anos no escritório de direito tributário. E aí, um cliente lá do escritório, que era um hotel, chegou lá querendo fazer uma discussão tributária lá. O dono do escritório, na época, analisou o caso e falou assim: Ah, isso aqui é muito pequeno, eu não quero não. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque ele tinha pedido para eu estudar o caso e eu falei: Pô, a tese é boa, dá certo, né? Mas ele não quis fazer, ficou com aquilo. Passou um tempo, eu saí do escritório e liguei para esse hotel. Ó, vocês fizeram aquela ação? O cara falou: Não, foi eu faço. Se você quiser, agora eu faço. E aí a gente fez a ação. E aí, com aquela ação feita, a tese posta, eu comecei a frequentar ambientes onde teriam hotéis, restaurantes, para dizer, olha, a gente tem uma discussão interessante. E eu lembro que eu ia a tanto evento de hotel que eu acho que o povo achava até que eu era dono de hotel, de restaurante, funcionário, porque eu ia na cara dura. Evento do Sindobar, evento da Brasel, e eu tava lá, porque se a gente não fizer essa exposição, se a gente não se apresentar, ninguém vai bater na nossa porta dizendo, ó, vim aqui conversar com você porque ele tem que saber que você existe de alguma forma. Então, Sim. assim, o artigo mesmo é uma forma excelente. Eu tenho um amigo em São Paulo que ele fala isso. Ele fala, ó, minha advocacia mudou da água pro vinho por causa de um artigo. Sim. Ele tinha uma tese, uma questão de previdenciária de custeio, né, uma tese que ele defendia. Ele fez um artigo, conseguiu protocolar esse artigo num site desse especializado. E aí o diretor jurídico da Votorantim leu o artigo e ligou para ele. E pediu para ele para conversar com ele e contratou ele. E ele falou, cara, quando ele me ligou, eu quase tremia, porque ele era um advogado ainda, início, não era tão iniciante, mas ainda no início, uma empresa gigantesca, ele pode. E ele falou que quando ele chegou lá na empresa, ele tomou um susto, né? Que ele achou, cara, esse cara vai pegar tudo e vai fazer do jurídico interno, né? Mas o cara falou, não, a gente pensou na tese por causa do seu artigo, o primeiro que a gente viu, falando dessa matéria, a gente quer que você faça. E ele falou, cara, e aquilo ali mudou minha vida da água pro vinho, porque eu ganhei a tese, deu certo e era muito dinheiro envolvido, né? Empresa muito grande. Então é importante você escrever, você se expor, você estudar, você tá. Né? Eu falo assim, ó, se ninguém te publicar, o seu Instagram publica, né? O seu LinkedIn vai te publicar. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha sobre isso, porque a gente estava falando de chat GPT, né? Ela falou, mãe, as pessoas, será que elas vão ficar muito preguiçosas com o chat GPT? Porque não vão querer mais escrever, porque tá muito fácil, né? Uhum. Aí eu tava falando pra ela, imagine a sua área. Se você agora, cada vez que você tiver que estudar para uma prova da faculdade, você ficar estudando lá, como é que você vai depois, né? Que é veterinário. Então, assim, conhecimento é muito importante. E a gente se arriscar nas coisas. Quando apareceu esse cliente militar, eu nunca tinha visto militar na faculdade. Você não vê militar na faculdade. Sim, Você faz não vê parte da direito classe grade. 3. Nem como opcional. Você não vê, Optativo, não tem. Pós-graduação, eu fiz uma, não vou falar o nome aqui, mas eu fiz uma que eu fiquei com vergonha. Porque eu sabia mais que os professores. Então, assim, você tem que correr atrás mesmo. E aí eu fui com garra, com vontade de entender lei de 64, lei de 60, e aí é um monte de absurdo, e aí você faz o quê? Pega a Constituição, pega direito administrativo, e vai ali, vai criando, e vai correndo atrás. E aí que você realmente mostra que você quer ser um bom advogado, né? Não basta simplesmente, um exemplo que aconteceu essa semana, lá no escritório, a gente está com um coronel, ele quer fazer uma demanda, é o sonho da vida dele essa demanda, ele está na reserva já, mas ele quer porque quer trabalhar no Senado. Só que ele não pode, ele está na reserva. E nós criamos uma tese para isso. 4 advogados falaram para ele que é inviável. Eu garanti êxito para ele? Não. Mas a gente achou um caminho viável, não de êxito. Né? Não podemos garantir. Sim. Mas isso foi o quê? Foram um mês estudando todas as possibilidades.
Se ele for, se ele volta, o que vai acontecer, ele vai receber, quem que vai pagar, quando ele parar de trabalhar, ele vai ser aposentado por quem? Então, assim, você constrói isso. E é importante que a advocacia entenda, e eu gosto de repetir isso, que a jurisprudência, ela vale até ontem. A partir de hoje, você cria jurisprudência. Então, assim, continue estudando, continue escrevendo, porque tá muito fácil hoje, assim, a gente ir pro chat GPT e fazer uma peça em minutos. Ontem a gente tava trocando uma ideia com a Célia Arruda, falando sobre isso, né? Sobre essas novas tecnologias. Aí a gente falando, a ferramenta ela está aí, né? Só que ela é uma ferramenta que precisa ser alimentada, precisa saber se utilizar. Então, quem tiver esse estofo, né? Essa erudição, quem souber ler. Eu até te citei lá, até falei, ó, a Tati faz meus meninos ler todo dia lá, exatamente porque eles criaram o hábito, né? Porque quem souber realmente alimentar a ferramenta, esse sim o céu é o limite. É. Né? O outro que não sabe nem o que perguntar, vai ter qualquer resposta. Eu acho que a tecnologia e as mudanças, não só tecnológicas, como as mudanças sociais, elas têm que ser acompanhadas com a sua evolução. E com isso, evidentemente, todos nós vamos ter que nos adaptar. Só que eu realmente, né, eu tenho o hábito lá de leitura diária com meus filhos, porque eu digo para eles o seguinte: em terra que as respostas estão prontas, quem souber fazer as perguntas corretas é que vai virar rei. Uhum. Entendeu? Então, assim, a resposta está ali. E só que muita gente não sabe nem o que perguntar, né? Então, é um novo desafio para a advocacia, Sim. né? A inteligência artificial, que o ChatGPT é apenas uma das ferramentas para a Exatamente. inteligência artificial. E eu acho que é uma ferramenta fantástica. Eu não acho que a gente tem que barrar o uso dela. A gente tem que aprender a usar para poder tirar o melhor proveito dessa nova tecnologia que está aí e vai vai despontar a gente usando ou não, né? Então a gente não pode também se fechar para isso e nem ter medo dessas mudanças. Agora a gente tem que começar já e é um desafio, porque principalmente nós que somos de uma outra geração, que fazíamos o que andava, né, dentro do tribunal, fazendo visita nas Hoje dá varas. saudade do tribunal. Hoje você falando do estágio, estágio não é mais uma realidade na maioria dos escritórios de advocacia. E com o chat GPT, mais ainda, porque é mais prático, mais barato e mais seguro que o estagiário. Porque a gente Sim. sabe que estagiário também, tem muito estagiário que quer aprender e tem muito estagiário que não quer nada. Só quer cumprir a carga horária. Só quer cumprir ou às vezes ganhar o combustível. Quando tinha serviço externo, a gente já teve aqui, a gente sempre teve a preocupação, né, de formar o estagiário, ensinar alguma Sim. coisa. Mas a gente já teve estagiário aqui que só queria fazer serviço externo para ganhar o combustível. Falava, não, pode deixar o serviço externo para mim. E ficava feliz de não ter que fazer nenhuma peça. Então, a gente sabe que também, então, se você pensar nesse sentido, para um escritório, melhor o chat GPT, desde que você saiba que você vai ter que corrigir aquilo. Mas o estagiário a gente também corrigia. O único perigo é você achar que aquilo ali é certo e não querer corrigir. Aí você pode cair numa cilada. É interessante quando você fala de saber fazer a pergunta, porque eu estava lá esses dias brincando no chat GPT e eu perguntei se o homem tinha direito à medida protetiva. E ele respondeu que sim. É isso. O perigo é você acreditar que toda resposta é perfeita ou é certa. Até porque o chat GPT, a inteligência artificial, ela é preditiva. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma série de informações e aí, com base naquelas informações, você faz uma pergunta e ele vai te dar uma probabilidade de resposta com base no que ele tem. Por isso que é preditivo, não é afirmativo. Então, não é para você perguntar o que é isso, né? É como eu posso fazer isso, né? Qual a possibilidade disso, porque aí ele vai te dar algumas bases dentro dessas respostas que já estão ali pré-definidas. E tem que lembrar que muitas vezes a gente joga um conteúdo lá dentro, que nem eu vi esses dias numa matéria, o professor jogou o artigo do aluno e perguntou se ele tinha tirado do chat GPT. E o chat respondeu que sim. Mas é lógico que ele vai responder que sim, porque ele recebeu. Entendeu? Sim. Então tem que ter muito cuidado, porque ele acabou de receber o conteúdo, então o conteúdo agora é dele. Né? Então é um caminho que não tem volta, como você bem falou, mas a gente tem que saber muito bem como lidar com ele. Eu assim, para criar, eu ainda tenho uma certa resistência. Eu uso muito assim para revisão,
revisa minha peça para mim, vê se não identifica que tem um erro, né? Por exemplo, esses tempos atrás eu fiz um artigo e a conclusão, eu não conseguia chegar à redação que eu tava gostando. Eu lia e travei na conclusão. Aí eu pedi pro ChatGPT, faz essa conclusão para mim. E aí ele refez a conclusão. Eu pedi umas 2, 3 vezes para ele mexer e ficou pronto, É. né? Então, assim, é a gente saber Mas usar essa você deu a inteligência. ideia principal. É, eu botei o Ele, artigo inteiro lá e falei, ó, eu é, quero que você revise minha conclusão. E aí é aí ele foi e diferente, porque você fez. criou, né? Você trouxe isso. Sim, Então você não foi lá e disse assim, eu preciso de um artigo sobre tal tema. sim. Que é o medo que eu acredito que muita gente, muito advogado tenha com os estagiários, porque tá muito fácil, né? É. Agora é o seguinte, olhando por essa perspectiva, tá, Kátia? Ainda que eles façam isso, se a resposta estiver ok, se a resposta estiver correta, ele ganhou tempo para ele fazer outra coisa. O meu medo, na verdade, é as pessoas assumirem que o que vier dali está Tá certo, certo. É. entendeu? Então não é a utilização. Aqui no A escritório forma. eu estimulo a usar, eu falo, gente, usa, 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 usa. Toda reunião de segunda-feira eu falo, vamos usar, porque eu acho que a gente tem que aprender a usar a ferramenta, e é só usando que a gente vai aprender. E eu tenho receio de justamente da gente ficar para trás porque não está utilizando, Sim. não está acompanhando a evolução tecnológica que o mundo está vivendo. Então, aqui eu falo toda segunda-feira, vocês estão usando? Vamos usar. Estão usando? Vamos usar. Mas eu sempre faço a ressalva. O que vem dali não é absoluto. Nós temos que ter o conhecimento principal para revisar, Sim. para perguntar. Você saber, como você falou, você tem que saber fazer a Exatamente. Eu tenho que pergunta. saber fazer a pergunta para ter o resultado que eu quero. E a partir do momento que vem esse resultado, eu tenho que ter conhecimento e fundamento para dizer se aquilo ali é o que eu quero, se aquilo ali está certo. Porque, como você falou, você faz uma pergunta que não é real e ele te dá a resposta, e aí você faz toda uma peça, toda uma fundamentação com base numa Uhum. uma premissa que é falsa. Esse que é o perigo. Até jurisprudência diz que ele cria, né? Cria. Cria. Então, assim, Alucinações, né, é, como eles dizem. então você tem que saber usar a ferramenta sabendo que ela não é absoluta. Porque se você cair nessa Armadilha. sedução, nessa armadilha, aí você vai ser realmente um profissional muito ruim. Hum. Eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza que ela veio para ficar e para nos auxiliar. Não tem outra saída, vai ficar. E como quando a gente não tinha, os bons advogados são aqueles que estudam, que escrevem artigo, que fazem uma pós-graduação ou fazem um curso de prática. Você tem que se dedicar, tem que entender que aquela frase que a gente falava de advogado vai ficar o resto da vida estudando é É verdadeira. verdade. Sim. Vou dar um exemplo aqui, direito militar. Tinha uma demanda lá no escritório que até 2019 a gente ganhava todas. Por quê? Porque a legislação era de 60, a gente colocava a Constituição no meio, a legislação não era mais aplicada e a gente estava ganhando tudo. E não era só a gente, era o Brasil todo, porque a gente está falando aí de contra a União, Forças Armadas. Quando chegou 2019, eles alteraram a lei de 60, 2019, então foram várias alterações. E a gente faz o quê? Para de atender o cliente? Não, a gente vai criar outra tese. Agora, a gente está falando que o que eles criaram é inconstitucional e está batendo nisso para chegar no STF. Então, assim, você tem que o tempo todo tá mudando. Quando parece que está ficando confortável, vem alguma coisa que muda. Então, a gente tem que estudar o tempo todo, não tem como. Ainda bem que muda, né? Senão a gente não tinha demanda. É o que eu falo. Não teríamos problemas, né? E a nossa ferramenta de trabalho principal é a palavra. Então, o advogado ele não pode cair no erro, é um erro mesmo, né, de não querer escrever, porque ele tem que ler para poder escrever e ele vai ter que escrever sempre, né? Mas a gente também tem que pensar que isso não é tudo. A advocacia ela é muito mais do que isso. É você pensar numa estratégia, você escrever sim corretamente, fazer uma fundamentação da peça, mas a estratégia jurídica, que eu acredito que é o mais importante, ela vem de uma formação forte. Ela vem de uma base de raciocínio que você precisa ter para fazer essa fundamentação. Então, por mais que a gente use as tecnologias, por mais que a gente use a inteligência artificial, ela tem que ser auxiliar e não definitiva. Não pode ser a principal, ela te auxilia. Kátia, agora para concluir, eu queria que você dissesse para a gente o que você acha que define o bom advogado. Vamos lá. O bom advogado, para mim, é aquele que tem empatia com o cliente dele.
Você não pode se colocar no lugar dele, principalmente nas áreas de família, né, criminais. Você tem que olhar sempre as coisas de cima, os problemas do cliente de cima. Mas se você não tiver empatia por ele, você vai ver ele como mais um cliente. Eu acredito que desde o atendimento, assim, ele tem que ser primordial, ele tem que ser um atendimento atencioso. Hoje a gente vive muito de audiência virtual, de reunião virtual, tudo muito virtual. Eu atuo no Brasil todo. 70% do meu escritório é direito militar. Desses 70%, quando a gente transforma ele em 100, 60% é fora de Brasília. Tem cliente de 2016 que eu fui conhecer ano passado que ela veio passar em Brasília. Só que ela é minha cliente desde 2016. Então, eu acho que tudo começa ali. Um bom atendimento, você explicar a demanda para o cliente, não minta para o seu cliente, porque muitos dos nossos clientes vão procurar outros advogados. Então, eles vão querer saber se o que você está falando para ele é verdade, às vezes para questionar preço, às vezes para ver se você sabe o que você está falando, né? Então, assim, começa um bom atendimento, não mentir, não garantir êxito, explica para ele o tempo de processo, porque hoje, por exemplo, o processo no TRT, no TRF, eles não passam de 5 anos, é no mínimo 5 anos, para você ter uma decisão de segunda instância. Quando o cliente quer entrar com uma ação, eu explico isso para ele. Tanto que eu procuro nos meus contratos de honorários, eu vou fazer por partes. Sim. Eu não cobro tudo. Porque um processo de primeira instância dura 2 anos. Quando é 2 anos, ele ainda quer continuar aquele processo? A gente ganhou, a gente perdeu, ele quer investir mais? Aí a gente continua dali. E é uma oportunidade dele me conhecer, dele conhecer meu trabalho, né? Então eu acho que tudo assim, uma boa conversa com o cliente a primeira vez, se colocar no lugar dele, ter empatia pelo problema dele, independente do problema que for. Né? Eu brinco com problema violência doméstica. O cara vem pra mim, pô, eu não fiz. Você vai ver, o cara quebrou, bateu, não sei o quê. Como é que você não fez? Né? Você fez. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui da melhor forma para você? Mas você fez. Né? E eu acho que isso é importante. A gente ser leal com nossos clientes, leal com os nossos princípios, não querer atuar em todas as demandas. Você tem que atuar, sim, naquilo que você se identifica. Eu sei que a advocacia no início você quer fazer tudo, porque você quer ficar rico, porque você acha que se pegar a carteira da ordem e passar lá no caixa eletrônico vai sair dinheiro. Não vai. Entenda que não vai. Mas sim, repito, bom atendimento, estudar, se preparar. Se você não souber, não tenha vergonha de dizer, olha, esse conteúdo eu não sei, mas eu tenho meu amigo Jacques que sabe tributar, então eu vou conversar com ele, depois a gente volta com você. Eu tenho meu amigo Joaquim Pedro que faz criminal, que é um excelente criminalista, eu vou conversar com ele. Depois você traz o resultado para o seu cliente. Né? Eu acho que é isso, você ser leal com você e com o cliente. Porque ninguém sabe tudo. Quantas vezes eu fiz reunião com um cliente que ele me perguntava e falava, e aí? Aí eu falava, não sei, a gente tem caminho, vamos estudar a jurisprudência, vamos fazer. E eu não perdi cliente por isso. Em nenhum momento eu perdi cliente por falar que aquela situação eu não sabia, mas que eu ia fazer um parecer para ele, que eu ia entregar um parecer com 5, 6, 7 dias. E aí você vai nesse caminho de honestidade. Para mim, a palavra-chave para um bom advogado é ele ser honesto, tanto com ele quanto com o cliente dele. Kátia, muito obrigada, tá, pela sua participação. Foi excelente, foi uma delícia ouvir um pouquinho da sua história, conhecer mais um pouquinho da sua profissão. Jacques, muito obrigado por mais uma participação aqui no nosso podcast. E muito obrigado para quem está nos ouvindo, assistindo. Até o próximo encontro.